A paz, e a gente volta falando sobre esse tema do Egito e o livro de Daniel, essa ligação do Egito e Daniel, o significado do Egito, e agora a gente vai falar um pouco sobre o livro de Lamentações, de Jeremias. E antes disso, lembrando o propósito de tudo isso, mostrando que o Egito tem uma ligação muito forte com o livro de Daniel, porque quando o povo de Judá, quando Daniel foi ali para a Babilônia, a gente vê muitas ligações de Daniel com o Egito. Os sonhos de Daniel, os sonhos de José lá no Egito, lá atrás, nos tempos de Jacó, José, e várias outras coisas, como eu já tenho falado. E para que tudo isso? A profecia das 70 semanas está ligada à saída do Egito e à festa de Pentecoste, que é a festa das semanas. A gente vê 49 dias, no dia 50 era o Pentecoste, a festa das semanas, ali no Monte Sinai aconteceu o primeiro Pentecoste. E toda essa conexão com as 70 semanas, 70 vezes 7, 490 anos agora, é uma profecia que a gente vai ver culminando no final do livro do Apocalipse, com a noiva, as bodas do Cordeiro, a noiva, o templo, tudo aí falando das 70 semanas. E uma coisa interessante é que o livro de Lamentações é uma poesia onde vai da primeira letra no hebraico até a última. O primeiro capítulo de Lamentações é assim, é uma poesia, o segundo, terceiro, quarto, quinto e por aí vai, também são poesias. Um dos capítulos são, na verdade, a mesma letra se repete 3 vezes, cada letra se repete 3 vezes, dando um total de 66 versos em vez de 22. Então é um poema, fala do que? De uma noiva. O livro de Lamentações é de uma noiva, Jerusalém é vista como uma noiva. Isso é muito importante, esse contexto. Jeremias, o livro de Daniel, onde Jerusalém é uma noiva, como a gente sabe, ou deveria saber no Novo Testamento. O cumprimento final está aqui no livro do Apocalipse, Apocalipse 21, versos 2 e 3. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. O cumprimento final das 70 semanas, a esposa, a cidade, Jerusalém, ataviada, uma noiva, o tabernáculo, o templo de Deus, tudo isso fala das 70 semanas. Aqui ainda no capítulo 21 do Apocalipse, mais versos onde vai ter os muros da cidade, o tamanho, a largura da cidade, de ouro, a praça, a rua, tudo ligado às 70 semanas. Lembrando que no livro de Lamentações, já falei sobre isso, mais uma vez vou repetir, eu vou mostrar isso no hebraico agora, eu vou mostrar minha Bíblia e realmente tenho trabalhado nessa Bíblia, que é uma Bíblia em hebraico e em português. Na verdade, minha Bíblia eu uso a versão em inglês, hebraico e inglês, e eu fiz um trabalho bom nela para tradução do português, e eu vou mostrar agora em seguida. E aqui em Lamentações, no capítulo 1, verso 3, vou repetir, Jeremias fala justamente quando Judá está sendo surpreendido, como ali o povo de Israel, quando estava saindo do Egito, e se deparou com o Mar Vermelho, não tinham para onde ir, de um lado o mar, de outro a tropa ali de Faraó querendo pegá-los, virou um lugar estreito para eles, e é aqui que Jeremias está falando isso. Todos os seus perseguidores a surpreenderam nas suas angústias, falando de Judá. A palavra angústia ali, na verdade, é a própria palavra Egito. A palavra tribulação, angústia, jogando no plural, faz exatamente a palavra Egito. Então, Jeremias está ali ciente disso, é claro. Jeremias escreve muito sobre o Egito no livro de Jeremias. Então, isso não é por acaso. Ele sabe, ele está conectando realmente o Egito ali com a angústia do povo de Israel, do povo de Judá ali
neste momento no livro de Lamentações. E vale lembrar que o livro de Lamentações foi escrito antes de propriamente ocorrer a destruição. Na verdade, é um aviso, e tudo ali que Jeremias escreveu acabaria acontecendo realmente. Então, de volta ao Egito, sim, Judá de volta ao Egito, agora afligidos pela Babilônia. A palavra tribulação está ligada a dores do parto, angústia, e a palavra Egito, né, como se fosse muitas tribulações. O caminho estreito que leva ao nascimento do Filho, né, um reino que já tem se manifestado em nossas vidas e vai se manifestar muito mais. E aqui na minha Bíblia, como eu já falei, eu vou mostrando aqui, voltando para o livro de Êxodo, no capítulo 3, no verso 8. Desculpa, aqui está até em inglês algumas coisas. Ainda tenho que traduzir outras partes dessa Bíblia. E em amarelo aqui, você vê a palavra egípcio, ou egípcios, basicamente a palavra Egito. E em verde aqui a palavra larga. Então é um contraste, já mostrei esse verso, acredito, em outras vezes, outra oportunidade, mas é muito importante porque em Êxodo, no capítulo 3, verso 8, o que Deus vai dizer? Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel. Boa e larga, a terra de Israel, que seria. E há esse contraste com o Egito, o local de tribulação, o local estreito e a largura dessa terra boa de Israel. Se a gente vai aqui na profecia das 70 semanas, estou aumentando a fonte um pouco, Daniel 9, Daniel no capítulo 9, verso 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, e 62 semanas as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então veja só, ruas, Rahov, essa palavrinha que na verdade significa também algo largo, inclusive as medidas do templo, essa largura é muito utilizada. E é justamente, você vê, existe um jogo de palavras nessa profecia, porque Jerusalém, a noiva, semanas, é o próximo estudo que vou dar, a ligação da semana com a noiva. Jerusalém, semana, a largura, a saída do Egito, né? O alargamento, as ruas, que na verdade é o muro, o ouro, vou ter que falar isso depois, está ligado lá, Apocalipse, capítulo 21, as ruas, as praças, o ouro também, o alargamento, o comprimento daquela cidade. Tudo fala. E mais ligações com a noiva, não só essas, mas e depois das 62 semanas será cortado o Messias. Essa palavra cortado é uma palavra bem violenta que também significa divórcio. A palavra divórcio está ligada a essa palavra, mesma raiz, é praticamente a mesma palavra, inclusive. E o Messias vai ser cortado, mas não para si mesmo. Em seguida, no verso 27, e ele firmará aliança. Não vou explicar muito isso aqui, não vou falar muito sobre isso, mas a aliança está ligada a esse casamento também. E semana novamente, e na metade, é onde eu queria chegar, na metade, né, metade da semana. Em um estudo mais detalhado disso, eu vou mostrar como a metade está ligado ao quê? A meia-noite. É essa mesma palavrinha, a mesma raiz da meia-noite. É realmente ali a saída do Egito, você vê, voltando para esse tema do Egito, que vai nos ajudar a identificar essa profecia, o que é. Ali na saída do Egito foi a meia-noite que os primogênitos foram atingidos. No Novo Testamento a gente vê em João 17, é outra parte que eu ainda vou falar em outra oportunidade, e também tem aquela parábola de Jesus sobre das noivas, né? A meia-noite, tudo ali indicando, voltando ali para o Egito, a meia-noite. Quantas mulheres eram? 10.
quantas eram fiéis, quantas não eram fiéis e não tinham óleo. Justamente a metade, acredito que é uma grande ligação disso, né? A questão, essa questão da metade dos 5, ela fala justamente isso, esse corte no meio. E eu vou falar mais sobre isso. Agora a gente vai para o livro de Lamentações e vou trazer aqui alguns pontos. É um livro belíssimo, como eu falei, uma poesia que começa, por exemplo, o primeiro capítulo e vários outros, são capítulos que têm 22 versos, porque cada verso é uma letra no hebraico em ordem alfabética. Então a primeira aqui na letra Aleph, Eikha, ou seja, aonde ou como está, aqui no caso, que é a mesma palavra usada quando Adão e Eva pecaram lá no Éden e Deus procurando, né, onde está, é a mesma palavra. Então é uma grande ligação disso também, que não é o tema tanto da gente aqui, mas aqui Jerusalém vista como uma noiva, chora amargamente, né? Voltando no verso 1 aqui. Como está sentada solitária aquela cidade antes tão populosa, tornou-se como viúva. Então Jerusalém, nos escritos de Jeremias também, no livro de Jeremias, Jerusalém é uma noiva. Judá e Israel, às vezes ele divide as duas irmãs, mas é a noiva. Toma esse tema para as 70 semanas, é muito importante. Chora amargamente de noite, as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amantes, né? Esse tema de mulher. Então é uma poesia. Então na terceira letra aqui, Gimel, a gente vai ver aquele verso como eu mostrei. Judá passou ao cativeiro por causa da aflição e por causa da grandeza da sua servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores a surpreenderam nas suas angústias. A palavra angústia, justamente angústias, aqui é justamente a palavra Egito, Mitzrayim. Então há um jogo de palavras de Jeremias. Na verdade, a Bíblia toda tem muito jogo de palavras. Então ali no estreito, quando o povo de Israel estava saindo do Egito, as tropas de Faraó ali atrás, se tornou um lugar estreito, mas Deus abriu o mar. E aqui é o que Jeremias está falando, é como se o mar não tivesse se aberto. Lembra ali desde que eu falei no estudo passado de Isaías, o cativeiro do reino do norte pela Assíria, mas Judá escapou. Eles comemoraram a Páscoa como se fosse uma nova saída do Egito. Deus dando mais uma oportunidade, mas agora, nos tempos de Jeremias, o negócio mesmo não vai ter jeito. Aqui ainda teria, como falei, o livro de Lamentações foi antes de acontecer, na verdade, Jeremias leu o que se acredita seja esse livro de Lamentações lá no templo, inclusive. O livro de Jeremias fala sobre isso, acredita que seja o rolo do livro que Jeremias leu. E a gente vai ver uma poesia belíssima desse tema. Presta atenção quando eu passar aqui nos versos, todas as palavras que estão em fundo amarelo. Você não precisa entender o que é, mas são palavras que eu não sublinhei em português, porque são palavras que falam de partes humanas, ou seja, há um desmembramento. Se a gente lembrar o Egito, houve justamente o contrário, o primogênito Israel sendo formado, como saindo ali da barriga de uma mulher, sendo gerado, em contraste o primogênito, ou os primogênitos do Egito morrendo. E aqui a gente vê o primogênito, por um lado a noiva também, todo esse tema de noiva ou filho são bastante interligados. E aqui esse primogênito ou essa noiva está sendo desmembrada. É essa a conclusão que eu chego e você vai ver também à medida que a gente vai passando. É um livro que fala muito dos adversários. Aqui no verso 5 de Lamentações 1, os seus adversários têm sido feitos chefes, os seus inimigos, adversários, inimigos. Então sublinhado aqui o português e o hebraico na mesma cor. É muito interessante essa Bíblia que eu tenho trabalhado nela. E eu vou utilizar mais e mais, não em todos os estudos, mas em alguns. Adversário, mais uma vez,
e muitas palavras, como falei, ligadas a partes humanas, praticamente todos os versos dessa forma. No verso 9, interessante, a sua imundícia está nas suas saias, né? Falando de uma mulher de Jerusalém ou de Judá como uma mulher. O inimigo se tem engrandecido. Poesia lindíssima. O adversário mais uma vez. Passar aqui para o verso 15. O Senhor atropelou todos os meus poderosos no meio de mim, convocou contra mim uma assembleia para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como num lagar a virgem filha de Judá. Pisar ou esmagar aqui como realmente uma pessoa sendo esmagada. O inimigo, mais uma vez, e o que a gente vê no livro de Lamentações é que muitas vezes Deus é aquele que vai fazendo isso. Então, o inimigo e Deus aqui estão, na verdade, se misturando, porque é Deus que vai levando esse julgamento para Judá, para Jerusalém. A gente vai passando. Que no verso 5, como eu falei, tornou-se o Senhor como inimigo, devorou a Israel, devorou a todos os seus palácios, e multiplicou na filha de Judá a lamentação e a tristeza. Aqui é uma poesia belíssima. Eu, na verdade, estou só passando por cima, não quero estender muito para não ficar muito longo, mas que no verso 16, todos os seus inimigos abrem as suas bocas contra ti, assobia e range os dentes. Lembra de Jesus? Pranto e ranger de dentes. Que dentes são esses? Na verdade, os dentes dos inimigos é o tema de bestas, muito frequente no Apocalipse. Saiu do caminho, as bestas vêm. Na verdade, muitas vezes o inimigo somos nós mesmos, saindo do caminho, muitas vezes vem correção. A imagem é de uma besta devorando uma pessoa, ou um animal selvagem devorando. Vou pular aqui no capítulo 3, e aqui no verso 10, mas esse tema de bestas, fez-me como um urso de emboscada, um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços, deixou-me assolado. Desviou os meus caminhos, me fez em pedaços, deixou-me assolado. A assolação, que até tem na profecia das 70 semanas. Assolação, um tema muito importante. O que é essa assolação ou desolação? Que não vou aprofundar aqui, mas é até bem claro, né? É uma cidade desolada, basicamente. Nossas vidas também, quando estamos longe de Deus. Às vezes até dentro da religião, que é esse o grande ponto dos escritos de Jeremias, a parentela, né, de não seguir os pais da gente, ou seja, os pais ou as tradições religiosas, é um ponto que Jeremias bate muito, Jesus bateu muito nesse ponto. Muito mais do que o Egito como o mundo, não só isso, mas o Egito como tradições religiosas que a gente tem que fugir delas. No verso 30 de Jeremias, a relação com a palavra de Jesus, dê a sua face ao que fere, farte-se de afronta. Essa questão de dar face. Então, qual é o contexto da face? Na verdade, é esse contexto. Quando a gente, ou quando, no caso, o povo de Deus está fora dos caminhos, vai vir correção, e a face, nos tempos antigos, era e ainda é um lugar onde se fala da beleza da pessoa, ou da aparência de beleza, também da questão de... É um lugar onde é uma afronta se você tocar ou imagina, dar um tapa na face de uma pessoa. É uma afronta, mas aqui a questão é que a pessoa reconhecendo a sua falha, quando estamos longe do caminho, ou quando reconhecemos a correção de Deus, na verdade a gente dá a outra face, porque Deus está nos corrigindo, muito mais até do que o inimigo nos corrigindo, Deus nos corrigindo. Olha como a poesia é lindíssima no hebraico, porque várias palavras que significam
partes do corpo tem outro sentido. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Misericórdia é a palavra ventre, que no hebraico ventre fala da misericórdia, a misericórdia de Deus para que esse filho seja gerado. Então é uma poesia lindíssima, e que a gente está só passando por cima. No verso 46, mais uma vez essa questão de bestas, todos os nossos inimigos abriram contra nós a sua boca. Essa questão de devorar. Temor e laço vieram sobre nós, assolação e destruição. Ainda no verso 52, esse tema de bestas, como ave me caçam os que sem causa são meus inimigos. E, como eu falei, vai até o verso 66, Lamentações 3. E aqui Lamentações 4, capítulo 4, como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro puro e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário sobre cada rua. Um parêntese sobre a situação da igreja cristã nos nossos dias, o cristianismo. Quantas pedras espalhadas, quantas denominações. Eu acredito nisso, eu acredito naquilo. É inevitável que isso iria acontecer. Um dia vai ser, todos vão falar essa mesma língua, vamos dizer assim, como a Bíblia mesmo fala, mas mesmo sendo inevitável, é uma coisa que não é boa. É uma coisa feia aos olhos de Deus, né? Não é uma coisa pura aos olhos de Deus, e a mesma situação ali de Jerusalém quando depois seria destruída, né? Pedras, a situação até ainda hoje, né? As pedras espalhadas ali do templo, e hoje nós, a igreja, né? Pode se usar em várias formas, a igreja nesse estado. Essas pedras espalhadas é uma situação caótica. Infelizmente é essa imagem que a Bíblia mostra dos nossos dias também, que a gente vê no livro do Apocalipse e no Antigo Testamento. Seguindo os passos de Israel, infelizmente, nas coisas boas e ruins. E a gente vê quantas palavras aí, parte do corpo, né? Quantas palavras de partes do corpo, é um desmembramento realmente de um primogênito, de uma noiva, de uma esposa. A língua do que mama fica pegada pela sede ao seu paladar, os meninos pedem pão e ninguém reparte. Cena caótica. E para terminar, eu vou para o capítulo 5, no verso 7. Nossos pais pecaram, esse tema de pais, né? Pais, Egito, a obediência a Faraó, as coisas do mundo, as coisas das tradições religiosas também, ou a nossa obediência a Deus o Pai. Nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas maldades. Realmente, se a gente for replicando, for duplicando, for levando à frente essas tradições religiosas, não vai ter jeito. A visitação do Senhor vai acontecer, né, dos pais nos filhos. É isso que realmente ali em Êxodo, no capítulo 20, fala. Aqueles que odeiam o Senhor, odeiam, que é o livro do ódio, Lamentações, onde Deus vem com ódio, vamos dizer assim. Ele vem para destruir o que é mal em nossas vidas. Isso vai gerar destruição física, já aconteceu muito e pode acontecer também, mas aqui fala de uma destruição desse projeto de Deus em nossas vidas. Pega o caso de Jesus, o primogênito em nós, essa destruição até que esse trabalho corretamente seja feito. Destruição é como um vaso que é destruído e refeito. Não é à toa todos esses temas de Jeremias sobre isso. E aqui eu volto para os meus slides para terminar. Espero que tenha sido bastante proveitoso, porque em seguida eu vou tomar como base isso para a linda profecia das 70 semanas em relação ao Pentecoste e
ao casamento que a gente vê lá no livro do Apocalipse. O Egito, o lugar das angústias, a diversidade. Né? E como mostrei em Êxodo no capítulo 3, verso 8, o Egito é a terra estreita, esse estreitamento, essa angústia, essa tribulação. E Israel, a terra boa, o significado de Jerusalém é um significado profético, é um significado espiritual que a gente tem que entender. Uma terra larga, boa. Aqui a palavra Egito, novamente, né, que é até interessante, já falei isso anteriormente, a abertura ali do Mar Vermelho, e a palavra Egito é muito interessante, porque Egito é um caminho, um lugar estreito, como se fosse aquela abertura ali estreita, com águas por todo lado, porque a letra Mem, a primeira letra aqui do lado direito, essa palavra no hebraico, essa palavra Mem, o significado dela no hebraico antigo era de água. E aqui no final é a mesma palavra, com a grafia diferente, porque é a última palavra, essa palavra tem uma grafia diferente quando é a última palavra, é a mesma letra Mem, significa água. Então, na verdade, são as águas ali que se abrem, as águas da adversidade, né, do orgulho humano também. Orgulho, a Bíblia fala muito sobre isso, quando compara essa abertura do Mar Vermelho, é o orgulho humano, o orgulho ali de Faraó, que em nossas vidas ele cai por terra. Então a adversidade também vai cair por terra. E tudo pela mão de Deus aqui, essa pequena letra no hebraico, saindo do Egito dessa forma. E lembrando mais uma vez, é o que eu vou falar no próximo estudo em seguida, eu não tenho nem palavras para falar sobre isso, das 70 semanas, com essa ligação com o casamento que a gente vê culminando nas bodas no livro do Apocalipse, capítulo 21. Belíssimo, belíssimo. Para isso, é bom entender um pouco o que é o Egito, a Páscoa, a saída, é só o início, o caminho, é a geração desse filho, por um lado. A gente pode ver, por outro lado, da noiva também. Filho e noiva, né? A noiva que gera o filho, esse casamento nosso com Deus, com Jesus, que gera esse Filho, o Espírito Santo, Jesus dentro de nós. Ali no Monte Sinai foi isso, a lei sendo dada, essa geração, né, do tabernáculo, que ali foi dadas as instruções do tabernáculo, o Filho nascendo em nós. É belíssimo, não tem palavras para falar sobre isso. E o dia da expiação, na verdade, o jubileu a cada 49 anos ou a cada 50 anos, 7 vezes 7, cada 50 anos ou 49 anos, no ano 50, que fala a uma projeção ainda maior do Pentecoste, onde realmente é o casamento, né, a consumação. Acredito que o dia da expiação fala disso, onde há esse casamento, como o sacerdote ia no Santo dos Santos, a noiva vai à presença de Deus. Acredito que o dia da expiação fala muito isso, a culminação disso. O livro do Apocalipse todo, nesse tabernáculo, né, descendo nós, os fiéis, participando, entrando no Santo dos Santos. Isso é a festa das semanas, o Pentecoste. Na verdade, o nome Pentecoste é um nome grego, o nome, vamos dizer, certo, realmente a festa das semanas. Eu vou falar mais sobre isso, aqui um slide mais só sobre a Páscoa e Pentecoste, só para ficar melhor na tela, apenas da Páscoa ao Pentecoste. E eu vou falar mais sobre isso em seguida, como falei, porque tem coisas lindíssimas. Jacó, quando ele foge para a Síria, veja o tema de cativeiro, eu vou mostrar aqui o contexto ali de Jacó na hora que ele vai receber as duas noivas, ele vai receber a noiva que não era a que ele queria, a odiada, depois a amada. Ele vai justamente essa palavra semana, o cumprimento dessa semana ali naquela noiva que ele recebe, na esposa que ele recebe, a ligação lindíssima, belíssima com as 70 semanas. A gente vai falar também da própria lei do Pentecoste, que a gente vê em Levítico, por exemplo, e o Monte Sinai também, com essa ligação com o Pentecoste, com o noivado. Ali foi o casamento de Israel. Belíssimo.
Vou falar também sobre, acredito que vou falar também sobre a história de Ruth, que é justamente nessa festa das semanas no Pentecoste. Toda essa ligação, você vê a festa das semanas, o Pentecoste, vez após vez, tendo essa ligação com o casamento. Então, isso é belíssimo. Eu acho que as 70 semanas, a profecia das 70 semanas se abrem grandemente, o livro do Apocalipse ali, culminando em Apocalipse no capítulo 21. Mais uma vez mostrando Apocalipse 21, a santa cidade, Nova Jerusalém, descendo a noiva, esposa ataviada. O tabernáculo de Deus, noiva, tabernáculo, a parte masculina, o sacerdote, a parte feminina vendo por um outro lado a noiva, o muro, aquela cidade. Nossas vidas estão sendo aperfeiçoadas por Deus, é o trabalho de Deus. Jesus, como falou, subiu para realmente preparar uma casa. Essa casa Ele já está preparando agora nossas vidas, está preparando e vai nos dar um novo corpo, uma nova habitação, sem dores, sem doenças. É belíssimo, Apocalipse 21. É uma esperança incrível da igreja. A gente precisa estudar, a gente precisa entender, buscar se aprofundar, né, e fugir de tradições, fugir de religião, fugir de coisas que não dignificam o nome de Jesus, não dignificam a Deus e não edificam a nós. No final de tudo, a gente precisa ser edificado realmente nessa construção que é essa noiva, esse tabernáculo, esse templo. E a gente volta depois em seguida.